lá, tentando gravar esse vídeo pela 30ª vez. Algumas vezes que eu gravei, eu tive que excluir o vídeo porque eu falei coisas que eu não devia ter falado, mencionado no vídeo, ter citado. E a última vez que o vídeo tava indo, deu quase 30 minutos de vídeo, a bateria do celular acabou. Ai, que droga. Vamos lá. Eu mencionei, né, no vídeo passado, eu ia fazer um vídeo sobre uma experiência de um movimento abusivo que eu tive, né? E antes de começar esse vídeo aqui, quero dizer que eu não vou citar nomes, não vou citar características físicas, não vou citar onde que a pessoa está hoje em dia, só vou citar situações que ocorreram comigo, tá bom? Então vamos lá. Faz mais de 6 anos, 7 anos, faz mais de 7 anos que isso daí aconteceu, que eu me envolvi com essa pessoa, né? Eu não vou dizer que foi um relacionamento, que foi, sei lá, foi só uma ficada. Vou dizer que foi um envolvimento que eu tive. Tá. Antes de me envolver com essa pessoa, eu sabia que essa pessoa era problemática, eu já sabia que essa pessoa era complicada. Então, assim, eu já sabia sobre algumas características, né, da personalidade dessa pessoa. E eu sabia sobre alguns defeitos também. Alguns defeitos dessa pessoa. Mas, assim, o que acontece? Por mais que a pessoa seja complicada, seja defeituosa, tenha se envolvido com pessoas erradas, tenha se envolvido com droga, eu costumo dar chance para as pessoas, entende? E com essa pessoa que eu me envolvi não foi diferente. Não foi diferente, tá? Eu dei uma chance pra pessoa, só que infelizmente o envolvimento ele não foi pra frente, entendeu? Se tivesse ido pra frente, estaria com a pessoa até hoje, né? E ela não teria causado um caos na minha vida. Então eu vou relatar aqui como que foi que conheci a pessoa e o que de mais de ruim que aconteceu, sabe? Não foi nada grave a ponto de eu ir na polícia, ao ponto de eu tomar uns tabef da pessoa, não, né? Mas foi umas coisas assim chatas que aconteceram, entendeu? Que eu não desejo pra ninguém. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Minha gatinha queria sair. Então, essa pessoa, ela entrou em contato comigo depois de um ano, né? Porque ela tava em busca de trabalho, né? Além de mim. E a gente combinou que a gente ia atrás, né? De trabalho junto. Em um determinado local. Tá? Certo. A gente foi. Aconteceu da gente não conseguir se encontrar e tudo mais. Eu tive uns sérios problemas, assim, de atraso por causa de trânsito, sabe? Tinha atraso pra chegar na empresa, eu tinha saído cedo e tudo mais. Enfim, foi uma droga. Mas, assim, acho que fui eu que entrei em contato com a pessoa pra pedir pra pessoa me encontrar aqui próximo, né? Eu tava fazendo umas compras aqui próximo na época. E eu tinha saído de um lugar que eu trabalhava, né? Eu tava buscando um outro emprego. Tá, certo. Aí,
Depois desse dia que a gente se encontrou, a gente ficou um bom tempo conversando, mais de 4 horas conversando. Não aconteceu nada. Depois desse dia, a pessoa pediu pra me encontrar. E aí depois a gente tava comendo. E depois ela pediu pra eu falar em particular comigo. E aí você imagina o que aconteceu, né? Queria ficar comigo, aí a gente passou a se envolver e tudo mais. Assim, no início do nosso envolvimento, as coisas que eu mais lembro que aconteciam, assim, eu acho que não sei exatamente se era no início que acontecia isso, mas foi durante o envolvimento que a gente teve, durante o tempo que eu passei com a pessoa. Essa pessoa, ela me falou que ela era bipolar e depressiva. A pessoa bipolar era bem instável, né? E você imagina, eu não tenho paciência, gente. Eu realmente não tenho paciência para isso. Pessoa instável, porque assim, eu não sou instável, entendeu? E assim, essa pessoa, ela demonstrava ser muito impulsiva. Entende? Eu acho que tá mais pra borderline, né? Pra personalidade borderline, transtorno de personalidade borderline, que eu inclusive fiz um vídeo aí sobre as características e tal, né? Os sintomas do transtorno, do que bipolar. Mas se bem que tem bipolar que é assim também, né? Que é impulsivo pra caramba. Aí faz as coisas, depois vê que fez merda e fica todo arrependido. Enfim. Aí, eu lembro que o seguinte, quando a gente costumava assim, discutir, ter uma discussão, nada sério, nada grave. Discussãozinha, sabe? Ele costumava me bloquear e desbloquear. Tipo, bloqueava em, sei lá, em tal hora, passava umas horas, ou passava um dia, eu tava desbloqueado do Facebook, do WhatsApp, enfim. Qualquer rede social que você puder imaginar. Certo. Aí, uma outra coisa que a pessoa fazia também era mandar um monte de mensagem. Tipo, sabe aquelas mensagens uma atrás da outra, uma embaixo da outra, no WhatsApp, no Facebook, no Messenger do Facebook? Não é aquele textão, uma mensagem só com aquele textão, sabe? Que algumas pessoas costumam mandar. Inclusive eu, quando eu quero explicar alguma coisa, deixo aquele textão, entendeu? Não era assim, era uma mensagem atrás da outra. Inclusive, chegou um dia que essa pessoa, a gente discutiu, ela mandou 40, sem brincadeira, 40 mensagens, uma atrás da outra. E, tipo, meu celular tinha notificação na época, sabe? Eu não manjava, tipo, de tirar notificação, som, deixar em vibrar e tal. E meu pai tava do meu lado, meu pai até ficou bravo, né? Ele perguntou, o que tá acontecendo aí? A pessoa o que tá acontecendo? A pessoa tá ficando desesperada, né? Eu falei, não, pai, a gente tá discutindo aqui só isso e tal. Aí tá. Isso foi uma das coisas que a pessoa demonstrou pra mim. E eu lembro também que teve uma situação que eu tinha demonstrado, né? Eu tinha falado pra pessoa que eu tinha me atraído por alguém, né? Mas assim, não me envolvi nem nada. Né? E a pessoa ficou muito estressada e tudo mais, queria se afastar de mim, não queria mais se envolver comigo, pediu pra se encontrar comigo. Foi uma conversa que a gente teve. Tem pessoas que normalmente traem, né, se pegam, até vão além disso, transam e não comentou nada com a pessoa que ela namora, né, ou que ela é casada. Mas, o que acontece? Eu sou muito sincera, eu procuro ser verdadeira, então eu costumo falar esse tipo de coisa. Eu sei que a gente costuma ter atração por outras pessoas e a gente não pode falar. Só, inclusive, essa pessoa que tava comigo falou, você não pode falar esse tipo de coisa, que não sei o quê. Eu fiquei meio, sabe? Então eu senti que eu devia falar. Claro que ele deve ter se sentido atraído por outras
meninas, outras garotas também, né? Além de mim. Mas, assim, óbvio que ele não ia falar, entendeu? Hoje em dia eu nem sei. Eu não duvido que ele tenha me traído, não, entendeu? Que ele tenha se envolvido com outras pessoas. Mas, enfim, se traiu também ou não traiu, não faz diferença, que eu não quero mais saber dessa pessoa. Tipo, fique lá. Fique lá na. Entendeu? Na PQP, fique lá no quinto dos infernos, mas não vem me encher o saco. Sabe? Fica bem longe de mim, sabe? Então. E aí eu fiz toda uma situação, sabe? Enfim, eu dei um jeito da gente continuar se envolvendo, né? Tudo mais. E acabou da gente continuar se envolvendo, né? Ele era bem apegado a mim, muito apegado. Eu era apegada a ele, mas não era tão apegada a ele como ele era apegado a mim. Tá. Aí aconteceu a situação e tudo mais, né? E assim, ele falou coisas absurdas a respeito desse garoto, sabe? Eu nem conhecia o menino. Eu não cheguei a conversar com ele, só citei. Ó, sinto tal atração por pessoa, entendeu? E tipo assim, várias vezes eu ia num lugar e eu passava e eu via aquele menino. Então, tipo, era difícil, entendeu? Tipo, não notar. Que chamava atenção. Tem pessoas que chamam muita atenção. Pessoas simples, sabe? Não é uma pessoa do olho claro, tipo, ruivo, sabe? Tem tatuagem ou algo do tipo. Alto. Não. Pessoas que são simples e chamam atenção, cara. Entendeu? Isso que as pessoas têm que entender. Então, o que eu lembro, assim, que acontecia muito também comigo, né? Mais comigo. Ah, uma coisa que a minha mãe falou, minha mãe é cristã, tá, gente? Minha mãe e meu pai. Aliás, 80% da minha família é cristã, né? Evangélica. Só eu que sou a ovelha negra da família, né? Minha mãe falou assim: Júlia, ó, não se envolve sexualmente com essa pessoa, tá? Toma cuidado porque espírito passa, entendeu? O que ela quis dizer que espírito passa? Se é uma pessoa tóxica, abusiva, entendeu? Uma pessoa que tá, tipo, no fundo do poço na depressão e não se trata, porque tem pessoas que estão no fundo do poço da depressão e se medicam, né? Consultam um psiquiatra, consultam um psicólogo. O caso dele era diferente, nem isso ele fazia. Então ele não era medicado, ele não se tratava, ele não consultava psiquiatra, não se consultava com um terapeuta. Então, assim, eu não diria que ele estava no fundo do poço, mas assim, ele estava. Como é que eu posso dizer? Ele estava muito perto do fundo do poço, né? Então, assim, vai ter pessoas que vão achar um absurdo o que eu tô falando agora, vão achar uma besteira, vão rir da minha cara. Sim, na época eu achei uma besteira, eu achei uma baboseira que minha mãe falou pra mim. Só que o que acontece? Eu passei a acreditar nisso depois que eu passei por isso. Então, assim, sim, eu me envolvi sexualmente com a pessoa, tive relação carnal com a pessoa. E aí, eu não lembro se foi depois de uns dias, sabe? Se foi. Eu acredito que foi depois de um mês que isso começou a acontecer. Eu comecei do nada. Gente, eu nunca tive depressão, sabe? Nunca tive ideação suicida. Assim, uma vez foi aconteceu. Foi uma ou duas vezes, eu acho, ou três vezes. O que aconteceu de eu estar discutindo com uma pessoa que tinha me envolvido também, foi um ex-namorado meu. Discuti feio com ele, discuti muito feio. E eu gostava muito desse meu ex-namorado e, tipo, ele falou muita besteira pra mim. E aconteceu, tipo, de eu chorar muito, de eu ficar muito mal. Eu era adolescente ainda, sabe? Eu era muito novinha, eu era muito inocente. Eu ainda tava tendo foi o começo, assim, das minhas decepções amorosas. Então ela tava tendo um pouco de experiência nesse campo amoroso. E o que aconteceu? Eu comecei a chorar tanto que isso é besteira, tá? Eu não queria fazer isso, mas meio que
imaginei jogando da janela. Aí eu pensei direito e falei, não vou fazer isso, não. Na época eu era cristã, né? Eu adorava Deus e tudo mais. E aí eu tava conversando com uma colega, né? Na época era colega. E aí eu pedi pra ela, fulana, você pode fazer uma oração por mim e tudo mais? Aí tá. Ela falou, não, eu faço sim e tal. Aí passou, né? E das outras vezes eu tive síndrome do pânico, né? Mas não foi nada grave, assim. Mas toda que eu saía de casa e tudo mais, não achava que ia morrer. Só que eu olhava pros trilhos do trem. Na época eu tava na faculdade ainda. E eu ia de ônibus, de trem pra faculdade. Minha faculdade ficava lá em São Paulo, sabe? E aí meio que alguma coisa, um comando, algo me induzia a me jogar nos trilhos do trem. Desculpa, eu acabei de tomar o xarope. Eu tô com tosse. O xarope pra tosse, mas eu vou melhorar a tosse, tá? O que eu tava falando? Tá, os trens, né? Mas assim, aconteceu com o meu melhor amigo também, entendeu? Ele teve síndrome do pânico. Inclusive, ele relatou sintomas assim muito semelhantes ao meu, entendeu? Mas o meu foi espiritual, entendeu? Inclusive, depois eu posso gravar um vídeo, se vocês quiserem, falando a respeito disso. Tá, então, eu comecei a ter a ideação suicida. E o que acontecia mais comigo, depois que eu passei a ter relação carnal com essa pessoa aí, com esse menino, foi o seguinte: às vezes eu lavava a louça, às vezes não, das vezes que eu lavava a louça, que agora eu não lavo mais, né? Agora que eu tô com tosse, com pulmão com pigarro, tal, de broncopneumonia, né? E aí eu evito de mexer com água. O que acontecia? Quando eu lavava louça naquela época, toda vez que eu lavava louça, me dava, dava um negócio assim, sabe? Era uma coisa que me induzia a pegar uma faca e meio que colocar no meu coração, tacar no meu coração, enfiar no meu coração, ou enfiar em qualquer lugar que poderia ser fatal e causar a minha morte. Entendeu? E o que acontecia? Essa pessoa que me envolvi, eu acabei falando pra ela o que acontecia, né? E ela falou pra mim, toda vez que você ter tal pensamento, você fala comigo. E eu comecei a falar, entendeu? E teve uma outra situação também que foi o seguinte, eu tava sozinha na faculdade, eu tava sozinha na sala, tava acabando a faculdade, faz mais de 5 anos isso daí. O pessoal tava no laboratório, né? Eu achando que o professor ia buscar a gente na sala pra ir pro laboratório, mas não. Ele ia direto pro laboratório e aí a gente que tinha que ir pro laboratório direto pra realizar os experimentos e tal, né? Da matéria lá, né? Que é analítica, né? Química analítica. Bom, e aí eu tava sozinha, né? E tal. Começou a vir aqueles pensamentos, né? Aí veio algo que me induziu a me jogar da janela. Entendeu? Tô deixando umas coisas claras aqui sobre o que eu senti, entendeu? Então, assim, se você acreditar, você acredita. Se você não acreditar, não acredita. Mas também não precisa debochar de mim nos comentários, tá? Cada um passa por alguma coisa, então, assim, não tem motivo pra você debochar de coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu tava lá na sala, né? E aí eu meio que enfim, né? Busquei a janela lá, tentei, mas aí eu vi que aquilo não era pra mim. Na época eu ainda adorava, né? O Deus cristão, o Deus da Bíblia e tal. Deixando bem claro, a segunda vez isso aconteceu, né? E aí eu meio que solicitei ajuda pra Deus e não aconteceu nada. E aí eu meio que tentei me
me ajudar, assim, sabe, sozinha. E aí me afastei daquilo. Aí eu fui lá pro laboratório, fiz o que tinha que fazer e depois fui pra casa, né? Tá. Continuei tendo relação sexual com essa pessoa e tudo mais. Não imaginando que poderia ser isso. E tá. Outras coisas, além disso, que aconteceu também, foi o seguinte. Foram 4 pessoas, assim, que, né, que eu acabei relatando alguns problemas que aconteceram. Mas não foi nada assim que elas chegaram, assim, a falar com a pessoa. Não foi a pessoa que causou isso pra mim. Mas foram 4 pessoas que me deram conselho, além dos meus pais. Então foi meu pai, minha mãe, uma amiga minha uma colega que eu não tenho mais contato, que ela desapareceu, sumiu, não sei porquê. E uma tia minha, né? Irmã da minha mãe, que teve um relacionamento também, que faz mais de 20 anos atrás, teve problemas e tudo mais, enfim. Então, assim, o meu pai falava: olha, esse menino é complicado, que não sei o quê. Eu falava: tá, eu sei, pai, tá bom, sabe? Sabe quando você não quer ouvir? Mas você sabe que é realmente aquilo. Você sabe que a pessoa tá falando a realidade e você não quer acreditar. Mas você sabe que no fundo é aquilo. A minha mãe falava que ele era narcisista, que de fato que eu não duvido que tenha traços narcísicos. Essa minha colega falou que depois que a gente se afastou, que a minha mãe tinha razão, que a nossa mãe é um anjo na nossa vida, por mais que a mãe seja difícil e tudo mais, né? Mas ela sabe do que ela fala, não vai falar as coisas pra mim pra querer me ferrar, algo do tipo. Não, ela é bem inteligente, ela sabe do que ela fala, né? E a minha tia falou que eu estava num envolvimento abusivo, tá? Eu tô olhando muito pra cá porque tem um cachorro latindo aqui, não sei se dá pra escutar, mas tá enchendo o saco. Tá enchendo o saco. E meu cachorro fica olhando muito, tá de olho aqui. Enfim. Tá. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, que quando a gente se afastou, o que aconteceu foi uma coisa assim que me deixou bem surpresa, assim, assustada, sabe? E a pessoa também ficou assustada, ou só demonstrou ficar assustada. Disse que ficou com medo, enfim. Bom, depois que eu me afastei dessa pessoa, ela falou o seguinte pra mim: olha, eu passei, né, não lembro, acho que foi num psiquiatra, né? Essa pessoa passou num psiquiatra, tá? E o psiquiatra me diagnosticou, né? Com traços tal, né? Eu não vou falar que traços são, mas são traços dos transtornos de personalidade do cluster B, dos transtornos de personalidade do grupo B, tá? Eu vou tirar o borderline, tá? Eu vou tirar o transtorno de personalidade de borderline porque não é isso. Se bem que eu suspeito que ele possa ter o transtorno de personalidade borderline. Eu suspeito que ele seja borderline, mas eu não sei, gente, tá? Enfim. Mas, assim, tirando o borderline, eu diria que são traços de transtornos que a grande parte dos criminosos tem, né? Então você pode imaginar que a grande maioria dos psicopatas tem. Não tô dizendo que ele é psicopata, não tô dizendo isso. Mas são traços perversos, tá? Traços de uma personalidade perversa.
E a pessoa falou que tava com medo e tudo mais. Agora você imagina eu escutando isso, né? E olha que eu nem tava mais com a pessoa. Aí ela me falou isso, mas... Ó, eu tô falando ela, mas é pra não ficar falando toda hora. Ai, tal, tudo mais. Pra não falar o nome da pessoa, mas... Não é uma menina, tá? Não é uma mulher. Eu sou heterossexual. Mesmo se eu fosse homossexual, não teria problema de falar aqui. Mas eu só me envolvo com meninos. Foi um menino, mais um menino que eu me envolvi. E que foi uma decepção pra mim. Uma decepção amorosa. E minha mãe falou sobre, né, ele ser narcisista e tudo mais. O que não é muito diferente, né, do diagnóstico sobre os traços que ele possa ter, né? Aí eu sei que vai ter um monte de gente aí que vai falar, não, ele pode ter um transtorno de personalidade tal, que não sei o que, isso, tal, né? Eu não duvido, assim, do que a minha mãe falou, né? Vai ter gente que vai falar assim, ele poderia ser narcisista mesmo e tudo mais. Gente, eu não duvido que ele tenha traços da personalidade narcisista, tá? Eu não duvido, não tô falando isso. Mas, assim, eu acho que ele tem um combo de coisas, assim, entendeu? É um combo de coisa. Eu vou falar algumas características da personalidade dele, alguns defeitos dele. Ele era ciumento, ele era obsessivo, ele era grudento, sim, porque a pessoa que é grudenta, ela é obsessiva. Ele era preconceituoso. Eu acho que ele era racista. Ele não demonstrava, ele era racista. Que mais que ele era? Ele era arrogante, entendeu? Não tem problema você ser arrogante, mas assim, se você tem vários defeitos além da arrogância, aí é difícil. Aí é difícil. E uma outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, que eu falei da arrogância. Foi arrogância ou foi preconceito? Eu não sei, mas veio uma coisa aqui na minha cabeça agora que eu tô tentando lembrar. Que assim, as coisas vêm na minha cabeça e elas desaparecem, sabe? Muito rápido. É assim. Tá. Da arrogância. Chegou um momento que ele começou a falar mal dos meus pais. Tipo, não ofender, mas chegava próximo de ofender. Então ele falava que meu pai era assim, assim, assado. Falava que minha mãe era chata, que não sei o que não gostava também da minha mãe, né? Que minha mãe não tinha caráter e tal. Por uma coisa assim que aconteceu e tudo mais, sabe? E assim, na época eu, tipo assim, eu não reclamei, eu não achava ruim. Mas eu comecei a achar aquilo ali uma falta de respeito. Ainda mais se tratar dos pais da pessoa que você tá envolvido, entendeu? Gente, desculpa, eu sei que eu tô tossindo muito. É a terceira ou quarta vez já que eu tô tossindo nesse vídeo, mas uma hora vai passar, tá? Uma hora vai passar. Então, assim, o que eu quis dizer aqui? Tem outras coisas que aconteceram, mas assim, eu não tô lembrada agora, tá? Eu não vou saber relatar. Mas o que eu quero passar aqui pra vocês, diretamente? Esse rapaz que eu me envolvi é uma pessoa extremamente complicada, entende? E que precisa, né? Precisa de um tratamento psiquiátrico, né? E precisa se consultar com um especialista, sabe? Terapeuta, enfim, psicóloga. Porque pessoas assim, não basta só a pessoa ser instável, não basta só a pessoa ser... Eu falei aqui que ele trocava de foto direto nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social que você puder imaginar. Eu não lembro se eu falei aqui, mas ele trocava de foto assim como ele trocava de roupa. Era direto. Cara, isso é um saco, tá? Se você faz isso, sabe que isso daí é um saco, isso daí enche o saco, tá?
Isso daí é um probleminha que você tem na sua cabeça. Eu conheço pessoas que são assim, ó, é probleminha na cabeça, tá? Falo mesmo. Então, assim, além da instabilidade, da impulsividade, sabe, da obsessão, do ciúmes obsessivo, né, e da possível possessão, né, que ele tinha, né, da possessividade que ele tinha, não sei se é assim que fala, enfim. Eu não sou muito boa com palavras longas, palavras complexas, mas, assim, uma pessoa dessas tem que procurar um especialista, sabe, uma pessoa que possa tratar dos problemas dela. Então, assim, é uma pessoa muito complexa, entendeu? É uma pessoa, assim, é uma pessoa que eu não... Olha, eu não me arrependo de ter me envolvido com uma pessoa dessa, entendeu? Com essa pessoa em específico, com esse garoto. Mas também eu não me orgulho de ter me envolvido com ele, entendeu? Assim, para não pensar, foi o melhor envolvimento que eu tive. Assim, quantas partes boas, muitos bons, mas foi o pior envolvimento que eu tive quanto a situações problemáticas, né, no envolvimento que a gente teve. Então, o que eu quero dizer para você você que tá passando por isso, por um envolvimento abusivo, tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, seja com homem ou com mulher, tá percebendo o problema, tá percebendo coisas erradas, tá percebendo, está suspeitando de uma traição. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu não duvido que esse menino tenha me traído, entendeu? Que tenha se envolvido com outra pessoa. Eu não duvido mesmo, entendeu? Assim, eu não posso provar que ele tenha feito isso, mas também eu não duvido que ele fez isso, entendeu? Não duvido. Então, assim, essas pessoas elas costumam trair também. Então, se você tá suspeitando de uma traição, tá, você não pode provar. Mas tem outras coisas ruins que estão acontecendo no teu relacionamento, sabe? Estão acontecendo no teu envolvimento amoroso com tal pessoa. Meu, pede conselho. Se você não escuta o conselho das pessoas, se você tá vendo algumas coisas erradas e que estão te prejudicando, inclusive, sai fora. Sai fora o quanto antes, entendeu? Antes que dê problema, tá? Esses caos que a gente vê na mídia, né, de feminicídio, de homem que mata a namorada, sabe? De marido que mata a esposa, mata os filhos, depois se mata, ou não se mata, ou e acaba sendo preso. Tudo relacionamento tóxico, tudo relacionamento abusivo, com pessoas problemáticas, sabe? Pessoas possessivas demais, pessoas obsessivas demais, sabe? Tipo, a pessoa não consegue viver, fala que não consegue viver sem aquela pessoa. Mas também quando a pessoa, quando a mulher tava com aquele cara, o cara podia trair ela, certeza que traía ela, entendeu? Certeza que batia nela. E eles começam a trair porque o que acontece? A mulher começa a ficar submissa, submeter às ordens daquele cara, submeter aos motivos daquele cara, porque ela não pode usar um batom de cor X, né? Não pode usar tal roupa e acaba se submetendo a várias coisas, né? E aí chega um determinado ponto no relacionamento, né? Ou do casamento que a pessoa começa a ficar presa dentro de casa. Já vi casos assim. Não conheço casos assim, mas eu já vi na mídia casos assim. A pessoa fica presa dentro de casa, fazendo comida, fazendo tarefas de casa, tarefas domésticas. Quando você vai ver, a pessoa se torna uma escrava, entendeu? Ou no caso de um homem, se torna um escravo, entendeu? Do parceiro, do companheiro, da companheira, entendeu?
ao ponto da pessoa, a pessoa fica tão nessa, se mete tanto, fica sem personalidade, se torna uma pessoa sem personalidade, e se torna uma merda que a outra pessoa não vê mais não enxerga mais aquela pessoa como algo que ela poderia conquistar, que ela poderia ter, como que eu posso dizer, ter aquela paixão por aquela pessoa, ter amor por aquela pessoa, entendeu? Que a pessoa se torna uma ameba, sem personalidade, que ela vai atrás que o cara ele vai atrás de outras, a mulher vai atrás de outros, entendeu? Então assim, não se cale, vai atrás. Se você tem medo, cara, sei lá, procura o conselho de alguém, sabe? Ou dá um jeito de ir na delegacia, sabe? Eu sei que é difícil, mas assim, não permita que você se torne mais um caso desses que a gente vê na mídia. E é tanta mulher bonita com tanto cara feio, tanto cara nojento, abusivo, sabe? Cara tóxico, cara problemático, sabe? Nossa, se eu fosse... Cara, primeira coisa, assim, que meu pai fala pra mim, fala mais de 2 anos. Ele fala assim pra mim, quando eu vou me envolver com alguém, ou até quando eu não tô com ninguém, quando eu tô com alguém, ele fala, não deixa nenhum cara te bater, entendeu? Eu acredito que assim, que se um cara tentar encostar o dedo em mim, ou se ele bater em mim, ele vai apanhar na mesma proporção que ele causou em mim, sabe? Tipo assim, vai apanhar na mesma proporção da forma que ele fez eu apanhar, entendeu? E além de apanhar de mim, vai apanhar da minha mãe, vai apanhar de quem puder me defender, entendeu? Inclusive, quando eu tava com essa pessoa aí, minha mãe falava assim pra mim, Júlia, se esse cara te bater, eu arregaço ele, entendeu? Eu arrebento ele, entendeu? Ela falava esse tipo de coisa pra mim. Não era nem meu pai já um pouco mais, sabe? Um pouco mais bobinho pra essa questão. Ele só me alertava, mas minha mãe falava, eu arrebento ele, entendeu? Eu arrebento ele, ela falava isso mesmo. E eu não tiro a razão dela, entendeu? E o que acontece? Inclusive, minha mãe tem até hoje um número que ele tinha, ele não tem mais esse número, entendeu? Aí eu convenci ela de apagar aquele número, que ele não tinha mais, enfim. Né? Você vê que minha mãe adora esse cara, né? Mas enfim, então se você tá percebendo coisa errada no teu relacionamento, cai fora. Aproveita que é um relacionamento que você tá conhecendo. Por mais que você esteja um bom tempo com a pessoa, sabe? Se tá com medo e tudo mais, você tá pouco tempo. Pede ajuda pra alguém. Se você mora com seus pais, ou se você mora com a pessoa, sei lá. Se você é proibido de falar com alguém no WhatsApp, com alguém da sua família, porque tem essa também, né? Eles meio que te isolam da tua família, dos seus amigos, pra você não procurar ajuda, pra você não procurar arrego, sabe? E aí, se você não tem permissão pra mexer nos seus... porque não é permissão. Se o seu namorado, se o seu esposo maravilhoso tem acesso à sua senha do celular, tem acesso ao seu celular, às suas mensagens, cara, dá um jeito de ligar pra alguém da sua família ou algo do tipo e pede ajuda, pede um conselho, sabe? Sai fora dessa que isso daí não é vida não, isso daí é prisão, sabe? Isso daí, não recomendo isso daí pra ninguém. Aproveita enquanto você pode, tá? Pra você não ser mais uma dessas mulheres aí, ó, que acaba sendo morta por esses covardes aí, tá? Gente, eu não tenho mais nada pra falar, tá? Esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, se você se identificou com o que eu falei aqui, curte, compartilha, comenta. Comente coisas saudáveis, por favor, tá? E é isso. Bom, se vocês tiverem temas, sugestões de vídeos, mandem aqui nos comentários, tá? Nesse ou nos próximos vídeos que eu vou lançar aqui. E aí, assim que eu puder, eu gravo, tá? Se eu não entender sobre o assunto, eu estudo, eu leio, sabe, acerca do assunto, eu leio, nem que seja por cima,
sabe? Peço ajuda pra alguém, enfim, eu vou atrás. Então é isso, tá? Um beijo pra vocês e tchau, tchau.